beleza? Bom dia, resenha. Falando aí muito sobre a final da Copa do Brasil. Tivemos ontem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, sendo decidido no Maracanã entre Flamengo e Atlético Mineiro. Temos muito o que falar sobre essa partida, também sobre a rodada do Brasileirão. Ainda tem alguns jogos aí a serem realizados. Hoje mesmo temos Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras no Itaquerão, a partir das 20 horas. Tivemos o Fluminense com bastante polêmica, a rescisão do Marcelo. Enfim, muita coisa para ser falada aí sobre o futebol brasileiro, mas o que a galera realmente quer saber, o assunto que está bombando nas redes sociais, é sobre o primeiro jogo da final entre Flamengo e Atlético Mineiro, que foi realizado ontem no Maracanã. Muita gente esperava um duelo mais equilibrado na questão resultado, e não foi o que aconteceu. Na verdade, o jogo até foi equilibrado em determinados momentos. O primeiro tempo, muito do Flamengo. No segundo tempo, o Galo conseguiu equilibrar mais as ações do jogo, mas o placar que o Flamengo conseguiu no Maracanã, placar de 3-1, placar bastante elástico. Na verdade, poderia ter sido até pior, já que o Flamengo chegou a abrir 3-0, coloca o Galo numa situação bem complicada aí para o segundo jogo, que será realizado na Arena MRV, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no próximo final de semana. Bom, vale destacar que esse mesmo Galo fez a semifinal contra o River Plate, que para muitos era aí o favoritaço para ganhar essa edição da Copa Libertadores da América, e o Galo simplesmente não levou gol. Venceu o River por 3-0 em BH e suportou uma pressão absurda no Monumental de Nunes, na Argentina, em Buenos Aires, empatando pelo placar de 0-0, fazendo um jogo muito correto na sua parte defensiva. Isso gerou até um certo favoritismo, entre aspas, para a equipe de Belo Horizonte, para esse primeiro jogo da final contra o Flamengo, coisa que não durou 45 minutos, né? O time que finalista da Libertadores, que passou, ou seja, que deixou pelo caminho o River Plate, todo poderoso aí para poder ganhar essa edição da Libertadores da América, não aguentou 45 minutos, não aguentou meio tempo de jogo contra o Flamengo, e logo ali no término, né, do primeiro tempo, perdendo pelo placar de 2-0, já colocava muito essa pulga atrás da orelha do torcedor atleticano e também dos torcedores rivais ali do Flamengo, que estavam torcendo, quem sabe aí, para o Atlético bater o Malvadão, para o Atlético conseguir parar o Flamengo. É claro, não está nada decidido, mas o Flamengo levando um placar de 3-1 para o próximo jogo é realmente bastante difícil. Não é impossível, é claro. Vale lembrar que em 2014 a equipe atleticana perdeu por 2-0 aqui no Maracanã e conseguiu virar por 4-1 jogando em BH. O Sérgio Coelho, presidente do Atlético, fez questão de colocar essa informação ali para o seu torcedor, que ele acredita na virada do Galo, que em Belo Horizonte será um outro jogo, uma outra situação. Eu tenho visto também muitas postagens de torcedores rivais do Flamengo dizendo isso também, que lá vai ser uma outra história, mas fato é que mesmo o Flamengo com uma equipe bastante modificada da esperada aí, né, no decorrer do ano, principalmente com a perda do Pedro, que sem dúvida nenhuma é o goleador do ano no futebol brasileiro, é o melhor atacante aqui das terras tupiniquins, e o Flamengo ainda assim consegue vencer o Atlético pelo um placar muito elástico. E pegando até esse ensejo do Pedro, a gente precisa falar daquele que é, sem dúvidas nenhuma, ao longo desses 5, 6 anos aí de Flamengo, o jogador mais decisivo em finais. Eu falo de Gabigol. Ontem, totalmente decisivo na partida, guardou 2 gols e ainda participou do gol do Arrascaeta, do gol que abriu o placar da final. Ele chutou, o goleiro Everson fez uma defesa ali meio que confusa, e o Gabigol, o Arrascaeta abriu o placar.
E depois o Gabigol simplesmente me guarda 2 gols, fazendo o torcedor rubro-negro, que até alguns meses estava muito invocado com o Gabriel Barbosa, principalmente pelo fato dele ter vestido a camisa do Corinthians numa situação onde a foto vazou nas redes sociais e muitos torcedores ficaram invocados com Gabriel Barbosa, dizendo que já era hora dele meter o pé, que para muitos jornalistas, inclusive Gabriel Barbosa, o Gabigol nem deveria mais vestir a camisa do Flamengo, tendo em vista que o seu contrato encerra agora no final do ano. E muitos torcedores, muitos jornalistas transvestidos de torcedores faziam aí campanha para o Gabriel Barbosa, para o Gabigol não jogar mais pelo Flamengo. Ainda teve aquela situação do doping, onde ele se recusou a fazer o exame nos trâmites normais que eles devem ser feitos, depois isso foi suspenso e tudo mais. Mas fato é, meus amigos aqui do Resenha, que se o Gabigol não tivesse, ou melhor, se tivessem tomado realmente essa decisão de ter aberto mão aí do Gabigol em relação à temporada do Flamengo, já que ele estava livre, ou melhor, ele está livre para poder até assinar um pré-contrato com outra equipe, não teria mais um capítulo dessa história sensacional que é a de Gabriel Barbosa, o Gabigol em finais. Mais uma vez, isso já aconteceu em Copa do Brasil, já aconteceu em Libertadores, já aconteceu em reta final de Brasileirão, em jogos decisivos. O cara simplesmente tem estrela e na tarde de ontem, domingo, decidiu o jogo para o Flamengo e agora coloca o Galo numa situação muito complicada. E ainda até falando sobre o Atlético Mineiro, o Atlético, ele no primeiro tempo, ele fez uma escolha, ao meu ver, bastante complicada de ficar rodando bola, voltando bola no goleiro. Parece que eles não imaginavam, ou melhor, imaginavam, com certeza eles já sabiam do adversário que estava enfrentando, do clima hostil que já foi ali desde a chegada da equipe no Maracanã. Os torcedores do Flamengo fizeram uma festa muito bonita, fizeram uma pressão bastante interessante em relação ao jogo, mas o time do Galo simplesmente ficou rodando bola como se estivesse fazendo um jogo de apenas 90 minutos que pudesse mudar o estilo do jogo dentro da própria partida. Ou seja, eles chamaram o Flamengo para cima. E você não deve fazer isso com uma equipe com jogadores tão decisivos como é o caso do Flamengo. O Milito foi até questionado na coletiva por um jornalista sobre essa questão de estratégia, de não ter funcionado no primeiro tempo. Pô, uma equipe que tem jogadores tão qualificados como o Atlético tem, simplesmente se contentar no primeiro tempo de ficar fazendo bolas, lançamentos longos, ficar recuando bola ali na sua linha de defesa, voltando a bola no goleiro e tentando quebrar a bola para encontrar alguma situação de perigo de gol contra o seu adversário e praticamente não ter bola no pé, praticamente não tentar jogadas que realmente pudessem criar uma situação de constrangimento para o seu adversário, foi muito complicado. Diversas vezes no jogo, nós vimos a linha do Flamengo totalmente avançada e o Galo rodando bola ali entre o goleiro e a linha de defesa. Pô, contra um adversário tão forte, entendo eu que isso é uma loucura. O Galo tinha futebol. Se é para perder de 3-1, que é um placar elástico, era melhor ter perdido jogando de igual para igual, jogando para frente desde o início, que não foi a estratégia do Milito. Talvez se desse certo, nós não estaríamos falando aqui, a imprensa não estaria falando, estaria parabenizando o Milito por ter travado o Flamengo, assim como travou o River Plate. Mas se vocês puxarem pela memória, no jogo de semifinal contra o Vasco da Gama em São Januário, o Galo passou perto de tomar 2-3 gols no primeiro tempo. Não jogou nada no primeiro tempo. Teve lances ali do Verratti perder gol, Léo Pelé perder gol no decorrer do jogo. E depois o talento, obviamente, do Hulk decidiu ali, o Galo jogar pelo empate, se classificou. Mas se você for analisar a questão de qualidade individual entre Galo e Vasco, o Galo ficou muito a desejar.
uma performance dessa contra uma equipe tão forte quanto o Flamengo, era de se esperar que não daria certo. Tendo em vista que no segundo tempo o Atlético tentou jogar, conseguiu jogar, tomou até o terceiro gol, que aquilo ali sim já deixou praticamente fechada a conta da Copa do Brasil. O Allan Kardec conseguiu diminuir, né, nessa melhoria, né, de futebol que o Galo apresentou. Inclusive até o Sérgio Coelho falou sobre isso, que a equipe melhorou no segundo tempo, poderia ter conseguido até um segundo gol, realmente poderia, mas realmente, no meu ponto de vista, o Milito até se aborreceu com o jornalista lá, que fez a pergunta, mas ficou muito a desejar o primeiro tempo do Atlético Mineiro. Essa estratégia de chamar o adversário não foi nem um pouco interessante. E fato é também que faltou ali aos jogadores decisivos do Galo aparecerem, né? Foi muito falado durante essa semana sobre a questão de jogadores, até o jornalista Rica Perrone trouxe essa informação, de jogadores que são craques de jogos de meio de tabela e jogadores que são decisivos em finais, né? Não é exatamente isso que eu quero falar sobre alguns jogadores do Galo, mas fato é que faltou muito a Scarpa, Paulinho, Hulk, entre outros jogadores, ter mais o que o Daverson apresenta, por exemplo. O Daverson é um cara que chega nesses jogos decisivos, ele aparece para esses jogos. Talvez ele não seja ali o craque de bola que você quer ter no teu time, mas quando chega em jogos grandes, jogos que realmente fazem a diferença, o Daverson é esse cara que chama a responsabilidade, que não deixa a peteca cair e que faz a diferença, coisa que faltou ao Galo. Lembrando que o Daverson não pode jogar, porque já jogou pelo Cuiabá, já esteve participando aí na campanha do Cuiabá da Copa do Brasil, e o regulamento não permite que o jogador participe por dois clubes diferentes na competição. Mas fato é que o Flamengo consegue uma vantagem muito interessante. Eu me recuso a acreditar que no tempo normal o Flamengo vá perder essa Copa do Brasil para o Atlético. Não é impossível um 2-0, não é impossível uma decisão por pênalti, mas sabendo fazer uma estratégia e tudo correndo numa situação normal, é claro que o futebol nem sempre apresenta situações normais. Pode haver uma expulsão, pode haver um jogador que possa perder a cabeça ali e colocar tudo a perder, no caso aí para o Flamengo. Por exemplo, eu lembro a final de 2006, quando o Flamengo bateu o Vasco, o Valdir Papel, ele foi expulso e aquilo que já estava muito difícil para o Vasco ficou mais difícil ainda, e o Flamengo administrou e ganhou o jogo, os dois jogos, dentro daquela decisão, e matou aquela decisão ali no caso entre Vasco e Flamengo. Então, se um jogador rubro-negro for expulso no início do jogo, pode realmente prejudicar. De igual modo, se o Flamengo fizer 1-0 logo no início ou na metade do primeiro tempo, fica quase que impossível do Galo virar. Mas em situações normais, tá muito pro Mengão salvar a temporada e conseguir vencer a Copa do Brasil. Falando em a questão de resultado, nem o Corinthians saiu tão depreciado assim do Maracanã. Na ocasião, o Flamengo implantou um ritmo absurdo contra o Timão, mas venceu por 1-0 e deixou até o corintiano sonhar no jogo do Itaquerão. Fato é que o Flamengo ali dominou também, não passou susto nenhum. Teve até esse episódio, né, do Bruno Henrique ter sido expulso e ainda assim o Felipe Luiz ter conseguido controlar o jogo na ocasião. Mas eu acho que o torcedor flamenguista está muito, mas muito animado em relação a esse jogo de domingo que vem. Tá muito na mão a taça para o Mengão. Ficou muito assim nas redes sociais também a gozação. Eu recebi até algumas mensagens de alguns amigos falando sobre essa amarelada que o Galo dá em decisões contra o Flamengo ao longo da história. Já tiveram alguns episódios e quando essas equipes batem de frente em jogos eliminatórios, teve até uma Supercopa que o Galo ganhou há uns 2 anos, teve em 2014 que o Galo venceu o Flamengo ali na Copa do Brasil também, jogo eliminatório, mas normalmente o Flamengo ele leva uma vantagem muito grande, fica até uma certa choradeira, né, por parte dos atleticanos. Não vou entrar no mérito das razões aqui, mas fato é que o torcedor atleticano, se a gente pudesse aqui colocar um torcedor na live para poder trocar uma ideia com a galera do Resenha, eu acredito que é um sentimento de decepção muito grande e é uma situação que fere o atleticano,
porque no Rio de Janeiro, por parte aí da imprensa e dos torcedores flamenguistas, existe uma confiança muito grande quando enfrenta o Galo. É a mesma coisa quando enfrenta o Vasco. Já existe essa mística de que o sobrenatural de Almeida aparece, e mesmo que o Flamengo esteja no time com um time inferior, se bater de frente com o Vasco, dá aquela amarelada no gigante da colina e o Flamengo passa, e a mesma coisa em relação ao Atlético e o Flamengo fazendo 3-1. Me desculpem os atleticanos, mas vai ficar muito difícil. Bom, espero estar errado. Pode ser que a gente esteja aqui na segunda-feira que vem falando de uma virada histórica do Galo. Os meus amigos flamenguistas não querem nem pensar nisso. Os seguidores atleticanos da página devem estar assim, pô, cara, eu espero que você realmente queime a língua, eu espero que você esteja com um sorriso amarelo aí na próxima segunda-feira e o Galo tenha virado, mas ficou muito complicado, né? O Gabigol apareceu, o homem das decisões apareceu, ficou até tem até uma matéria, né, nas redes sociais falando um pouco do bate-boca dele com o Felipe Luiz, eles que foram parceiros aí nesse renascimento do Flamengo em 2019, nesse super time. Felipe Luiz fez parte aí durante algumas temporadas assim com bastante protagonismo, inclusive eles ontem tiveram aquele entreveiro ali no calor da situação. O Felipe Luiz até falou na coletiva que isso é normal, que já foi tudo resolvido ali no vestiário, e é assim mesmo, ninguém pede por favor quando tá de cabeça quente, ninguém batendo numa laje vai pedir por favor, me passa o concreto, é na base do palavrão, é na base da gritaria mesmo, é na correria, e como diria o Luxemburgo, na beira do gramado ali, entre jogadores e treinador não tem essa história de por favor, e até o treinador tem que entender isso também, né? O cara não vai gritar com o jogador dentro de campo e achar que o cara vai abaixar a cabeça estando dentro de campo, o grito vai voltar também, mas eu acho que para todo líder, no caso agora, o Felipe Luiz é esse líder, é o comandante dessa trupe, o que mais vai importar é o fato dos resultados virem, e vieram, né? 3-1 Flamengo, a gente está batendo aqui nessa tecla, o resultado é uma vantagem muito grande aí para o Flamengo decidir, né, em Minas Gerais. Bom, um outro tema que alguns jornalistas citaram, eu confesso que eu não tinha nem pensado nisso, foi o fato do Galo ter a final da Libertadores, que vai ocorrer no próximo dia 30, daqui a 26 dias, né? No caso, ontem foi dia 3, 27 dias depois desse primeiro jogo da final da Copa do Brasil, e o fato do Atlético não ter competido tanto. E eu deixo até para vocês aqui que assistirem a live, e vai ficar salvo aqui na nossa galeria. Vocês acham que, indiretamente, pelo fato da final da Copa Libertadores ser algo assim maior, bem maior inclusive do que a final da Copa, o Mauro César Pereira sempre fala, né, que no futebol europeu os treinadores eles assim jogam a liga com tudo e a Copa vão mesclando jogadores, né, algo tão importante e tudo mais. E aqui no Brasil a gente tem essa divisão assim, no meu ponto de vista, de uma forma maior, né? Eu não sei se o torcedor ele tem tanta preferência por um campeonato ou outro em relação ao Brasileirão. Eu acho que aqui ainda é bem dividido, é claro. O torcedor quer ser campeão brasileiro, mas sabe que é bem mais difícil, e a Copa do Brasil é um campeonato gigantesco. É uma Copa gigantesca. Mas vocês acham que essa tese de que alguns jogadores do Galo poderiam estar meio que desconexo pelo fato de ter a final de algo maior, que é a Libertadores da América, isso pode ter influenciado, né? Haja vista que a equipe passou pelo River Plate sem tomar gol, jogar a vida, e ontem no primeiro tempo parecia que tinham comido aí uma baita feijoada no Rio de Janeiro, já que aqui nós temos o hábito de adorar um feijãozinho bem carregado, e tomada ali 2 litros de Coca-Cola cada um, porque o Galo não entrou em campo no primeiro tempo, repetimos aqui, muita bola ali de lado, muita bola voltando no goleiro, audiência rotativa da live, jornalistas mineiros cobrando isso do Milito, que ficou uma arara, não concordou, foi até de certo modo bastante incisivo ali com o jornalista, querendo que o cara explicasse e tal, mas fato é que quem viu o jogo, pô, cara, foi 2-0 pro Flamengo no primeiro tempo, com o Flamengo jogando em cima. Alguém vai dizer assim, mas o time da casa normalmente, pô, cara, não era um duelo entre, desculpa aí,
mas entre um clube de Série A e um clube de Série C. Tanto o Galo poderia ameaçar o Flamengo, quanto o Flamengo poderia ameaçar o Galo. Eram dois gigantes dentro de campo e não foi o que nós vimos no primeiro tempo da decisão. Tanto é que isso aí já é até recorrente. Tem muitos times que gostam de jogar depois que o leite já azedou, né? Como diriam os mais antigos, os mais experientes. No segundo tempo foi um outro Galo. Um Galo que tentou jogar, mesmo estando perdendo ali em determinado momento por 3-0, tentou desenvolver alguma coisa ali no decorrer do jogo, mas fato é que 3-1 para o Malvadão. Estou sendo bastante incisivo, né? Repetitivo até. Quero estar errado por parte aí dos torcedores do Galo, mas vai ser bastante difícil o Galo virar isso aí, tendo em vista que do outro lado é um Flamengo, um adversário muito, mas muito perigoso. E uma situação assim interessante que está na capa do Globoesporte.com, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco, é sobre um reflexozinho, né, de 2019. Tem uma matéria bastante interessante falando do Mengão no Globoesporte.com, dizendo que ontem o Flamengo lembrou um pouquinho de 2019, quando na ocasião, estou tentando abrir aqui pra gente, tá dizendo aqui na matéria, análise, Flamengo tem atuação que não dá a 2019 o descanso merecido. Por quê? Na matéria tá falando em relação a muitos torcedores do Flamengo e torcedores também que não são rubro-negros, ainda lembrarem muito de 2019. Fato é que a própria direção, de certo modo, quer apagar essa história do Volta JJ, daquelas atuações incríveis, incisivas, onde o Flamengo não escolhia adversário. Realmente quem vinha pela frente era trucidado. Talvez não fosse numa elasticidade do placar, mas em performance certamente era. E, guardadas as devidas proporções, foi mais ou menos o que aconteceu ontem. O Galo, no primeiro tempo, não conseguiu. O Galo ficou encurralado e a matéria fala um pouco sobre isso, desse saudosismo que foi relembrado pelo Malvadão no duelo contra o Atlético, tendo em vista que os gols da partida também foram marcados por jogadores que foram protagonistas ali com todo o apogeu da palavra no ano de 2019, quando o Flamengo ganhou tudo, e ontem Arrascaeta e Gabigol, numa partida sensacional, conseguiram marcar os 3 gols do Mengão, 1 do Arrascaeta e 2 do Gabigol, do senhor das decisões, cara que está entre os 10 jogadores com maior número de gols em finais. Isso é muito, muito, muito relevante. O Gabigol, eu lembro que na final da Copa Libertadores, que o Flamengo ganhou contra o Atlético Paranaense, muitos portais fizeram matérias sobre a importância do Gabigol para o Flamengo, número de gols marcados até aquele momento, número de gols marcados em decisões. Depois o Gabriel começou a viver um inferno, não foi convocado para a Copa do Mundo, teve um 2023 praticamente todo na reserva, um próprio 2024 sendo, sendo preterido pelo Tite, até pelo Carlinhos, né? Eu acho que precisamos falar sobre isso também aqui na nossa live, no nosso Bom Dia Resenha. O Tite falou que o Carlinhos estava numa posição mais elevada em relação ao Gabigol. O mesmo atleta foi massacrado, não estou passando pano aqui pro Gabigol, não estou sendo Gabizete, né, como muitos dizem aí. Mas, cara, alguns jogadores, eles precisam de um algo a mais. Foi assim com o Adriano Imperador, foi assim com o Romário em muitas situações, foi assim com o Ronaldo e muitos outros jogadores. Marcelinho Carioca. Tem jogador que o líder, e eu coloco a direção do clube e o treinador, ele precisa entender isso. Não é sentimento, não é emoção, é razão. O que esse cara pode me oferecer? Pô, será que se eu fingir que estou perdendo para ele, eu vou conseguir alcançar um algo a mais? E algo a mais é título, algo a mais é grana, algo a mais é premiação. E o Gabigol é esse atleta. O Tite ousou dizer que esse camarada estava abaixo do Carlinhos. E ontem esse mesmo jogador que já provou
dezenas de vezes, que é o cara das decisões, praticamente decide a final da Copa do Brasil para o Flamengo aí, fazendo 2 gols e colocando o Galo numa situação muito difícil. Então, realmente, alguns lampejos de 2019 e o Flamengo sai na frente dessa competição, nessa final contra o Galo. E agora, no domingo que vem, o Milito vai ter que trabalhar muito para poder conseguir melhorar essa performance do Galo e fazer com que o Atlético vire essa situação ou, no mínimo, leve para os pênaltis aí para poder fazer com que o torcedor atleticano saia com essa taça na Libertadores da América, tá bom? E falando ainda um pouco do brasileiro, eu me prendo aqui a falar do Fluminense que empatou com o Grêmio, né, na última sexta-feira no Maracanã. O Fluminense que vem lutando para conseguir ficar na Série A, estava vindo numa batida muito forte e realmente está. O Mano Menezes tem um retrospecto, né, muito bom, mas pegou aí uma herança muito ruim do possante Fernando Diniz. O Mano conseguiu aí muitos pontos, mais de 30 pontos já aí pelo Fluminense, mas a missão é realmente muito difícil. Já são 2 tropeços, tropeçou contra o Vitória e agora tropeça também contra o Grêmio jogando em casa, estava ganhando até o finalzinho do jogo de virada e sofreu um empate. A situação ainda é um pouco confortável, mas hoje o Atlético Paranaense, com um jogo a menos, que é a equipe que abre a zona de rebaixamento, tem 34 pontos, né? Perdeu do Vitória, inclusive, o pacto não deu muito certo. Os torcedores ali, o Vitória, né, no modo geral, que isso partiu da diretoria, até colocou em redes sociais a música do Asa de Águia, né? Na casa do Senhor não existe Satanás, o pacto do Furacão não deu muito certo contra os bons baianos do Vitória. Mas fato é que o Atlético Paranaense tem 34 pontos, um jogo a menos, o Fluminense tem 37, Bragantino 35, Corinthians 35 que joga hoje, Criciúma 37 que ainda joga também na rodada. O Fluminense ainda precisa aí, dentro do cálculo dos matemáticos, nos últimos 6 jogos, fazer pelo menos aí de 8 a 9 pontos para seguir na Série A do Brasileirão. Esses 2 últimos jogos, principalmente por serem jogos contra equipes que estavam na parte de baixo, no caso aí o Vitória, na parte de baixo foi no Barradão, Vitória que vem numa ascensão muito grande, o Fluminense perdeu, e o Grêmio, que também está numa situação ali de meio de tabela, chegou a 39, ainda não se livrou da questão de rebaixamento. O Fluminense tinha que ter vencido essas 2 partidas, se tivesse vencido, somaria aí mais 5 pontos, né? Já que empatou com o Grêmio e perdeu do Vitória, estaria hoje com 42 pontos no campeonato. Então, realmente mudou aí bastante a situação do Fluminense. 2 vitórias seriam 6 pontos. Desses 2 jogos aí, o Fluminense só conseguiu 1 ponto. Então, ainda fica numa situação bem complicada. E já tem torcedor tricolor dizendo que a próxima rodada o Fluminense nem vai contar muito. Eu estou até aqui com a página aberta. Internacional e Fluminense na próxima sexta-feira às 19 horas. O Inter, que vem sendo aí uma das melhores equipes nesse retorno do Brasileirão, vem somando muitos pontos. O Fluminense tem uma missão bastante difícil, né? Alguns torcedores até nem contam com pontos dessa rodada. Ou seja, se o Fluminense perder, dependendo do que acontecer na rodada 33 do Brasileirão, o Fluminense pode namorar ali com a zona de rebaixamento. Situação bem complicada. Lembrando que o Mano vem fazendo uma campanha sensacional, não passa nem perto do Mano Menezes esses problemas do Fluminense, mas pegou uma herança muito complicada do Fernando Diniz. E não podemos encerrar o Tricolor das Laranjeiras sem falar do episódio do Marcelo. Marcelo que já vinha sendo observado por jornalistas, por torcedores, por ter supostamente ali
muitas atitudes estranhas com companheiros de trabalho, com jogadores de outros clubes. Até tem um recorte rolando aí num jogo contra o Galo, que ele foi bastante arrogante com o atleta do Atlético. Teve situação com o torcedor. Parece que o Marcelo não gosta que encostem nele. Eu não sei se isso é alguma coisa psicológica ou de repente é uma coisa de soberba mesmo. Fato é que o Mano Menezes, que já tinha tido problema com o Marcelo na época da seleção, o Mano Menezes foi colocar o Marcelo aí no finalzinho do jogo. Marcelo é um jogador multicampeão, de Liga dos Campeões, de La Liga e tudo mais. Foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, foi campeão da Recopa, campeão carioca. Mas fato é que nós não estamos na Champions League, o Fluminense não é o Real Madrid. E o Marcelo, pelo visto, se incomodou bastante aí com essa situação de não ser mais protagonista na equipe. O Mano, quando veio para o Fluminense, segundo fontes, o Bittencourt, Mário Bittencourt já havia passado para ele que ele teria sim liberdade para escalar, liberdade para fazer uma reciclagem na equipe. E o Marcelo, o último episódio do Marcelo com a camisa tricolor foi ter um entreveiro ali com o Mano Menezes na beira de campo, chegando ao ponto do Mano Menezes mandar ele voltar para o banco. Mudou a situação, entrou o John Kennedy, entraria o Marcelo, provavelmente para cadenciar mais o jogo. E no sábado, por volta ali do meio-dia, foi comunicado aí pelas redes sociais do Fluminense que havia sido feita uma rescisão e o Marcelo não jogaria mais pela camisa tricolor. Muitos torcedores deram razão ao Mano Menezes e ao Mário Bittencourt. Na verdade, mais de 80% em pesquisas feitas em redes sociais de torcedores achando realmente que o Marcelo estava prejudicando o ambiente da equipe. Alguns jornalistas colocaram que foram feitas ali algumas investigações, algumas apurações no Fluminense e que o clima já não era bom há bastante tempo com o Marcelo no tricolor. Nada vai tirar a história do Marcelo como jogador, inclusive até no Fluminense, já que conseguiu ganhar o título mais importante da história do tricolor, ser campeão do seu continente, da Libertadores da América, mas essa reta final não foi nada legal. Isso fala muito sobre como alguns medalhões enxergam o futebol brasileiro. Parece que a coisa realmente não é levada a sério aqui. Muitos chegam fora de forma, muitos chegam fora de ritmo, acham que aqui é showball. E coube ao Mano Menezes colocar esse ponto final na trajetória do Marcelo com a camisa do tricolor. Galera, essa foi a nossa resenha de hoje, esse foi o nosso bom dia. Logo mais tem Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras na Arena Itaquera. Falamos muito aqui sobre a final da Copa do Brasil, esse primeiro jogo. Muito interessante para o Flamengo, mas não está decidido ainda. Com certeza o torcedor do Galo que levantou o couro, eu acredito, lá em 2013 isso aí se eternizou na mística de fé atleticana. Eu acredito que passa muito sobre isso. É o que eles vão se apegar para conseguir manter aí as boas expectativas em relação ao Atlético no decorrer dessa final, né, contra o Flamengo. Beleza? Pessoal, tamo junto!